Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus numa breve reflexão sobre a graça de Deus e desde já espero que isso possa edificar, consolar e abençoar a sua vida. O tema nosso de hoje é a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus sobre nós. O texto bíblico é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que diz o seguinte: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, do campo de Varginha, sul de Minas Gerais. O que é graça? Esse termo ele é bastante pertinente, na Igreja do Novo Testamento, porque muitas das vezes as pessoas não compreendem essa palavra. Quando a gente olha para o texto de Paulo, nós temos a impressão nítida de que ele compreendia o que era a graça de Deus. Veja que ele fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. No finalzinho ele fala assim: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo ele reconhece a graça de Deus como favor imerecido. Por quê? Porque ele olha para o seu passado, a sua vida de crime, de perseguição à igreja de Jesus, e agora ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ali Jesus se declara para ele. Jesus declara o seu amor por ele. Jesus declara a sua salvação para ele. E quando ele se levanta e entra na cidade, ele já é uma pessoa convertida ao Evangelho. Por isso ele compreendia. Certamente ele pensou: como que Deus pode me salvar por tudo que eu fiz, perseguir a igreja de Deus, assistir à morte de muitos escolhidos de Deus e aprová-las. Então agora ele recebe essa salvação de Jesus e ele entende que a graça é o favor imerecido de Deus. No Novo Testamento, graça significa amor de Deus em ação, em favor de pessoas que mereciam justamente o contrário, que mereciam a punição, a ira de Deus e não o amor de Deus. Graça quer dizer que Deus move céus e terra para salvar pecadores que não poderiam sequer erguer um dedo para salvarem a si mesmo. Porque como pode nós estávamos mortos em delitos e pecado e decidir ser salvos? Não tinha como. Foi Deus que voltou a sua face, o seu rosto para nós e decidiu nos amar sobremaneira, enviando seu Filho Jesus para morrer em uma cruz em nosso lugar. O Novo Testamento também reconhece tanto a vontade da graça como a obra da graça. A vontade da graça é o plano eterno de Deus de salvar as pessoas, de salvar pecadores. Agora, a obra da graça é a boa obra de Deus que Ele faz todos os dias em nós. Ou seja, as bênçãos que Deus derrama no nosso cotidiano. Isso é a obra da graça, resultado da morte de Jesus na cruz, do seu sangue derramado. Paulo nos fala isso em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Pela qual ele nos chama a uma vida de comunhão com Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Veja, por exemplo, o texto que a gente leu, o verso 10 de 1 Coríntios 15, citado acima. A palavra graça denota claramente o amor de Deus agindo em Paulo, fazendo dele primeiro um cristão e depois um ministro do Evangelho. Então Paulo ele fica abismado. Como pode Deus fazer de mim um cristão e fazer de mim um ministro do Evangelho? Ele, como eu já disse, quando ele olha para a sua vida passada, ele sabe que ele não merece isso. E se Deus está fazendo, ele sabe que é graça. Graça é definido no Novo Testamento como o favor imerecido de Deus sobre nós. Nós não merecíamos ser salvos, mas Deus decidiu. Deus decidiu tanto que ele enviou seu Filho. E assim, em cada um de nós, nós podemos agora oferecer louvores a Deus. Pela graça de Deus, somos o que somos. E agora
temos entrada franca à presença de Deus e nós podemos ir até o seu trono pela oração, porque Jesus nos abriu esse novo e vivo caminho e nos concedeu a graça de falarmos com Deus. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma situação que talvez você acha que você precisa de uma bênção que não merece, você está certo. Mas tenha fé, porque mesmo sem você, sem eu, nós merecermos, Deus, pela sua graça e bondade, nos abençoa. Você somente precisa ter fé em Deus, fé na sua graça, que você será poderosamente abençoado. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos pela provisão da graça do Senhor dispensado sobre nós todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela saúde e, sobretudo, por esta salvação tão grande, Senhor, por ter nos feito reconhecer o Evangelho de Cristo que salva, que prospera em nós. Deus, muito obrigado, Senhor, por dispensar sobre nós a graça da salvação. Deus, eu oro nesse momento pela vida da igreja do Senhor na terra. Abençoe teus escolhidos, Senhor, homens e mulheres. Abençoe a família constituída, Senhor da glória, conforme o Senhor planejou. Senhor, cura aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão internados em um hospital, no leito de dor e que precisa de uma bênção. Estende a tua mão, Pai. Abençoa a igreja perseguida. Estende a tua mão sobre os teus filhos, Senhor. Deus, abençoe a nossa pátria, o nosso Brasil querido. Que a mão do Senhor abençoa, Senhor, abençoando todos aqueles que o Senhor colocou para administrar a nossa pátria. É no nome de Jesus que humildemente eu te agradeço. Amém.